Na cena do crime, ele enfrenta policiais, ignora orientações e age como alguém que ainda se sente acima das regras. Mas, diante do juiz, o mesmo homem surge cabisbaixo, apático e quase frágil. 3 momentos diferentes e 3 versões do mesmo homem. O que explica essa mudança tão brusca de postura? Nesse vídeo, eu e um dos maiores investigadores de feminicídio vamos analisar o comportamento do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto em 3 momentos decisivos do caso da soldado Gisele Alves Santana. Só quem é de verdade sabe quem é de mentira. Ele muda quando muda a autoridade diante dele? Eu sou Adriana Oliveira e este é o canal Narrativa. Bem-vindo! Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma análise bem aprofundada. Você vai querer acompanhar juntamente com atualizações esclarecedoras sobre o caso. Como nós sabemos, a soldado da Polícia Militar, Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi encontrada morta no último dia 18 de fevereiro, certo? O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa, marido dela, acionou socorro, alegando inicialmente que a esposa teria tirado a própria vida. Mais de 30 dias depois, ele estava preso sob suspeita de feminicídio e fraude processual. Mas além das versões do caso, um outro ponto chama muito atenção: a forma como ele se comporta em cada etapa dessa história. Na cena inicial, ele não se comporta como alguém paralisado pelo choque ou preocupado em colaborar integralmente, que era o que se esperava. Ao contrário, ele demonstra resistência, controle, irritação e principalmente sensação de superioridade hierárquica. Dá só uma olhada. As conversas que você vai ver foram captadas pelas câmeras corporais dos PMs que atenderam a ocorrência naquele dia e começaram a ser registradas a partir das 9h07 da manhã. Elas fazem parte do inquérito da Corregedoria da Polícia Militar, que foi compartilhado com a Polícia Civil. Neto está sentado e sem camisa, quando se levanta com a chegada do desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Kogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo, amigo que ele chamou. Às 9h18, ele comunica que vai tomar banho e trocar de roupa. A resposta dos PMs é imediata e segue o protocolo. Eles dizem para ele vestir apenas uma camisa e uma calça para ser levado à delegacia. Nada de banho para evitar alterações na cena. O cabo: o senhor não saiu do banho agora? O senhor não falou que estava tomando banho? O tenente-coronel: irmão, eu entrei no banho. Aí ele vai e liga o chuveiro. Eu estava aqui, tomando banho. Daí eu escutei o barulho. Aí eu abri a porta. Quando abri, eu vi minha esposa. Peguei essa bermuda que estava aqui em cima, vesti a cueca e a bermuda. Que eu não cheguei a tomar banho. Eu nem fiz a barba ainda. Ó, a barba eu faço durante o banho. Fazia 1 minuto que eu estava embaixo do chuveiro, irmão. O cabo: é que o senhor sabe da burocracia que é, né? Você sabe da burocracia que é na PM. Então, quanto mais rápido agilizar, se o senhor puder só colocar uma camiseta. O tenente-coronel: irmão, eu tenho 34 anos de serviço, eu sei o que eu estou falando, eu vou tomar banho, irmão. O cabo: o senhor não quer colocar só uma camiseta e um short rapidinho? Não, eu não vou, eu não estou bem para ir assim, eu vou tomar um banho. Aí o cabo, vencido pelo tenente-coronel: o cara vai lavar a mão, caralho, ele vai fazer residográfico antes, né? O tenente diz: depende do que o perito falar, eu não vi nada. O cabo: vai deixar ele tomar banho e tudo? O tenente: ah, não tem como ele ir assim. O cabo: se tomar banho vai perder tudo os bagulho, se referindo aos vestígios na mão. E as conversas dele tá estranha, porque se fosse um paisano, a gente já arrastava para perto. E aqui, o policial de menor patente no recinto se agigantou. E mais uma vez, nós temos alguém que fez toda a diferença, ousou questionar, ousou desconfiar e assim, como fez o socorrista do Corpo de Bombeiros, né, que tirou aquelas fotos, lembram? Esse cabo, além de usar da coragem para interpelar um superior hierárquico, ele produziu um diálogo que agora consta dos autos como uma das provas. Depois, é a vez de um tenente, posto acima do cabo, um oficial ali dentro da ocorrência, mas ainda uma patente inferior ao do tenente-coronel. E manifesta estar bem intimidado ali e constrangido
com toda aquela situação. O que levou, né, essa pessoa a insistir em não obedecer aos POPs, né, aos procedimentos operacionais padrões praticados pela polícia e muito bem conhecido por ele. Ele jamais poderia deixar de atender, né, todas as formalidades, né, numa cena de crime. Não mexer em nada, ligar imediatamente para a polícia, isso não foi feito. Chamar pessoas para a cena do crime e depois negar interferências. Toda pessoa que aparece numa cena de crime, costuma-se dizer, de uma forma geral da perícia, que todo contato deixa uma marca. Você vai interferir, a sua presença ela vai interferir numa cena, porque a tua presença ela é anormal na cena. Ele não se apresenta como alguém acuado ali diante daquela situação. Ele parece agir como quem acredita na sua posição, que produz autoridade, deferência, né, e poder. O que acontece? Uma pessoa com vasto conhecimento da natureza, né, da investigação, que é o caso dele, né, um oficial da Polícia Militar, ele acredita que o conhecimento de todas essas particularidades do cometimento do crime, que o conhecimento é suficiente, quando na realidade ele será analisado o tempo inteiro pelo seu comportamento não natural, anormal naquela cena. Ele está sendo investigado desde o primeiro momento, mas ele acredita que o conhecimento que ele tem é suficiente, quando na realidade o sentimento, né, o comportamento que ele tem na cena, ele está o tempo inteiro sendo investigado. Então, o conhecimento não é suficiente diante da análise que nós fazemos na cena do crime, do comportamento, do sentimento, o que ele apresenta naquele momento. Então, o que você vê o tempo inteiro, ele, naquele momento em que ele entende que os procedimentos operacionais padrões, né, de uma cena, né, os POPs, estão sendo o tempo inteiro empregados pelos policiais da cena, tanto do tenente quanto do cabo, ele já começa a se colocar numa posição de vulnerabilidade. E aí qual é a reação diante da ação desses policiais? Uma imposição. Né? Aí eu digo que eu não vou fazer, né? A autoridade ali dele sobre essas pessoas, né? Essa desproporção entre a presença de um oficial superior, ele sendo um oficial superior, um tenente-coronel, e o tenente e o cabo, ele tenta impor essa condição para, sim, causar um constrangimento a essas pessoas, nesse momento em que ele passa a lembrar de determinados atos que ele deixou de fazer. Por exemplo, se não fez ou se não fez bem, lavar as mãos, né, para tirar algum tipo de elemento, né, que possa vir a prejudicá-lo. E isso você olhando na condição de que esse homem cometeu esse crime, que esse homem cometeu esse feminicídio. Mas no depoimento ao delegado, a postura já muda. Não é mais o mesmo enfrentamento quase desafiador que aparece nas câmeras corporais. Então você abriu de dentro do box, praticamente. Sim, doutor. Eu fiz isso na reconstituição, inclusive. Aí eu vi ela caída no chão, foi colocada uma boneca lá no dia da reconstituição, uma boneca loira. E eu chorei bastante, inclusive nesse momento, que me veio a imagem exatamente como aconteceu na cabeça. O fato dele usar, em diversos momentos, responder perguntas que não foram feitas. Por exemplo, isso aí eu deixei provado lá durante a reprodução simulada dos fatos. Inclusive usar uma boneca loura. E aí nesse momento ele está com uma garrafa com água na mão e leva até a boca para saciar a sede. Lembra de alguma coisa que ele julga mais importante para que esclareça os seus pontos fortes, né, para o entrevistador, no caso diante do delegado. E em determinado momento ele não bebe, ele fala para depois levar a garrafa na boca e eu não vi se ele bebeu. Existe ali uma incongruência corporal entre aquilo que você fala e o que o seu corpo transmite. Então, assim, movimentos faciais, movimentos de olhos, aberturas e fechamentos, levar um objeto até a boca, né, como uma garrafa com água, que isso geralmente é utilizado como uma muleta social, um apoio social. Novamente, falando de fingir uma normalidade, é uma sede. A polícia está o tempo inteiro atenta a esses sinais. Deu minha testosterona no 939, sem fazer reposição hormonal. 939 é a faixa etária de homem entre 16 e 21 anos. Imagina eu ali meses, quase ali sem ter relação sexual. Mas por quê? Isso não te foi perguntado. Qual é a importância dela estar só de camisola?
naquela casa, onde já não havia mais intimidade, dizer, né, do seu nível, né, alto de testosterona, né, 939, aqui confiando na lembrança, no nível 939, sem necessidade de reposição hormonal, um corpo equivalente a um menino, né, a um jovem de 16 a 21 anos, né, e outras descrições que ele começa até a fazer uma comparação ali. Diante do juiz, muda tudo. Expressão, tom de voz, energia, postura corporal e estratégia. Alguma reclamação em relação ao tratamento recebido em algum desses locais? Quanto aos policiais, não, Excelência. Foi um tratamento muito educado e cordial. Somente quanto à imprensa no local, que eles estavam... Eu estava me sentindo constrangido com a quantidade de repórteres e pessoal na imprensa na frente da delegacia, da corregedoria. Sim. Tá. O senhor recebeu alimentação? Recebi, eles me deram uma marmita, mas eu confesso que eu não consegui comer. Analisando as respostas do questionário, não constou arma apreendida? Não houve apreensão de arma do senhor? Teve apreensão de uma arma no dia que a minha esposa cometeu, porque ela se suicidou com a minha arma no meu apartamento no Brás, onde nós morávamos, no dia 18 de fevereiro. Aquela arma foi apreendida. Ele vai falar, né, de coisas que não lhe foi perguntado. Isso ficou muito interessante, identificado no momento em que você o assiste, tanto na presença do delegado, quanto depois na presença do juiz, né, que o interroga ali. Ele responde que não foi perguntado. Por exemplo, eu pergunto para você, comeu, você se alimentou? Recebi uma marmita, mas confesso, e aí falando, né, dos atletas, das palavras, e nós nos apropriamos muito disso, quando você coloca uma palavra sem intencionalmente, né, de uma forma consciente, trazer um verbo um tanto que inadequado para apenas você responder, comi ou não comi. Eu pergunto a você, você faz uso de medicamentos controlados? E aí você me diz, faço sim. Carrego sempre um determinado medicamento numa calça jeans que nesse momento eu não posso vestir porque eu estou assim, nesse uniforme. Eu não te perguntei nada disso. Então você responde perguntas que não foram, né, feitas para você, e você já tem respostas para dúvidas que eu sequer tive diante da nossa conversa. Então você diz, usou a minha arma. Então ela usou a minha arma. Então eu estava no banheiro, né? Então assim, você vai falando de coisas que eu não te perguntei. E quando ele fala da arma, retoma mais uma vez a tese de que a esposa teria feito aquilo. Repare, mesmo numa audiência que não serve para discutir o mérito do crime, ele insiste em reforçar a própria versão, como se aproveitasse cada brecha para se reposicionar, né, dizendo, eu não sou um criminoso, eu não fiz isso, mas como vítima das circunstâncias. Porque nesse momento não há arrependimento. Há sim a destruição do objeto que tirou você da angústia para o alívio. Isso você conseguiu. Mas não é arrependimento. Você, em momento algum, você vai se dizer arrependido. Você se sente injustiçado, porque não cometeu o crime perfeito que você achou que você poderia ter cometido. Vê-se que você não premeditou, vê-se, né, pelo menos a primeiro momento. É algo que acontece no momento, não é conhecimento. É aquilo que acontece no momento para o qual você não está preparado. O que acontece nesse momento, você não está preparado para esse resultado final. A morte da pessoa, a destruição do objeto. Na realidade, destruição do objeto. Você vai entender como uma pessoa porque isso é dito para você. Ali é uma pessoa, não é um objeto. E agora, o que eu faço? Eu vou ser investigado, me basta agora negar, né? Disfarçar, mentir, modificar a cena para não ser apanhado. Nunca é arrependimento, choro extorsivo para que você consiga do outro a compaixão que você espera de uma compreensão do que não pode ser compreendido. Você quer que eu compreenda algo incompreensível. No fim, essas imagens não mostram apenas um suspeito. Elas mostram como a hierarquia pode interferir até na forma como alguém é abordado no momento crítico. E mostram também
Como uma pessoa pode trocar de máscara conforme a autoridade que tem diante de si. Seja qual for a conclusão judicial sobre o caso, uma coisa é certa: as imagens já revelam com nitidez. O comportamento dele não foi linear. Ele muda o tom, muda a postura e muda a personalidade conforme o cenário. E em casos assim, às vezes, o corpo fala antes da sentença. Para você que me acompanhou até aqui, não saia do vídeo sem deixar a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa. E até o próximo caso.